Olá, olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Sou Cleberson Vieira, coordenador adjunto da CEAGRO, Câmara Especial do Agronegócio do CRA-RS, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. É uma grande honra trazer ao ar mais um episódio do Agro em Pauta. Percebemos que há muitos anos o mercado e o perfil de consumo vem mudando, porque o perfil do consumidor está mudando. E esse consumidor está cada vez mais exigente com aquilo que ele consome, desde a matéria-prima até a embalagem do produto, exigindo em muitos casos, certificações que comprovem o que ele realmente está comprando, se está de acordo, está conforme com aquilo que foi anunciado. São consumidores que se importam com o futuro, que se importam com o planeta, que se importam com o meio ambiente onde eles vivem. E é nesse contexto que trazemos, nesse momento, duas grandes especialistas para tratar sobre a agricultura orgânica e sobre o SUSAF, Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar. E uma delas é a Cristina de Fragas, médica veterinária, mestre em agrosistemas com ênfase em desenvolvimento rural sustentável. E a Carla Suliani, administradora, especialista em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável, e também membro titular da CEAGRO. Boa noite, Cristina, tudo bem? Tudo bem, para mim é uma honra estar participando dessa conversa. Então, agradeço muito pelo convite e esperamos que essa conversa seja bastante produtiva nesse momento. Com certeza, nós que agradecemos a tua participação. Olá, Carla, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o que eu vivo, o que eu acredito. Também espero que seja uma experiência memorável para todos nós. Com certeza será. Nós que agradecemos. Primeiramente, então, muito obrigado por aceitarem esse convite para compartilharem conosco esses assuntos que são tão relevantes para o desenvolvimento sustentável. Sejam bem-vindas. E para dar início, eu passo a palavra nesse momento para minha colega da CEAGRO, a Vanessa Gomes dos Santos, para um bate-papo sobre a SUSAF com a Cristina. Vanessa, é com você. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindas, Carla, Cristina. Então, Cristina, nossa primeira pergunta, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é o SUSAF. Muito bem, vamos lá então. O SUSAF, ele é um programa que foi criado no ano de 2011, né? É uma lei, é um programa do Estado, onde potencializa agroindústrias de pequeno porte, agroindústrias familiares, a comercializarem os seus produtos a nível estadual. Quando um estabelecimento, por exemplo, uma agroindústria familiar, ela vai produzir, por exemplo, embutidos, né? Ela precisa estar legalizada junto a um serviço de inspeção. Nesse caso, as agroindústrias que estão ligadas ao serviço de inspeção municipal, elas têm condições de fazer essa adesão ao SUSAF, que é onde vai permitir que esse estabelecimento comercialize a sua produção a nível estadual. Então, o Serviço de Inspeção Municipal, que são os SINs, né, permite que os estabelecimentos comercializem seus produtos a nível municipal. Porém, com essa lei que veio agregar, né, então traz muitas vantagens que a gente vai conversar ao longo desse espaço, né?
permite que essas agroindústrias familiares, né, comercializem seus produtos a nível estadual. Certo. E quem pode aderir ao SUSAF? Muito bem. Então, ele é voltado para a agricultura familiar, né? Então, quem que pode hoje, segundo a lei, enfim, né, do SUSAF? Então, são famílias que não podem ter mais que 4 módulos fiscais de terra, né? Aí esse módulo fiscal, ele varia conforme a região, né? São famílias que usam predominantemente a mão de obra familiar, né? Que as suas atividades econômicas giram em torno da família mesmo, né? E que tenha também a adesão ao PRONAF, né? Que é aquela que tenha a declaração de aptidão ao PRONAF, que é um programa nacional voltado para a agricultura familiar, né? Que é o que fomenta financeiramente a agricultura familiar. Então, essas famílias também precisam ter, né, essa adesão à ADAP, né? Que a gente chama, que aí é um documento emitido geralmente é emitido na Emater dos municípios, né? Então, que faz essa emissão. Então, é voltada, sim, para a agricultura familiar. E também que dirija, que o seu estabelecimento seja dirigido pela família, né? Que seja, de fato, a mão de obra, o gerenciamento seja, sim, familiar. Então, esses são alguns critérios, né, que deve ser seguido, né, para poder ter essa adesão. Sim. E que tipo de produtos podem levar um selo SUSAP? Muito bem. Então, nesse sentido, ele é para produtos de origem animal. E de origem animal a gente tem as carnes e derivados, os pescados e derivados, o leite e derivados, mel e derivados e ovos, né? Então a gente tem essa gama de produtos que os estabelecimentos, né, trabalham com isso, com as agroindústrias, né, trabalham com esses produtos, né, de origem animal. Então é direcionado a esse público, a esses produtos. E qual que é a importância do SUSAF para o agro brasileiro e para a nossa economia em geral? Quando a gente fala em agricultura familiar, é importante a gente destacar que ela é um setor, digamos assim, do agronegócio, né? Então, hoje, a agricultura familiar ela é responsável por 70% a 75% da produção de alimentos no mundo, principalmente no Brasil. Então, da onde sai o alimento que vai diretamente para a mesa do consumidor é a agricultura familiar, né? Então, a gente, quando fala em agricultura, né, em agronegócio, a gente precisa levar em conta que os grãos, né, as grandes produções, assim, geralmente elas são enviadas para exportação, né, são as commodities. Mas a agricultura familiar é que produz, né, o alimento, o feijão, a mandioca, os embutidos, o queijo, o leite. Então, tá na agricultura familiar. Então, é o que sustenta hoje a mesa do brasileiro, né? Então, isso a gente precisa destacar, né? É um setor muito importante do agronegócio. E nesse sentido, quando a gente fala que o pequeno, às vezes, falta incentivo, né? Então, a burocracia, às vezes, atrapalha, no sentido que muitos não têm, como eu posso dizer, suporte técnico para poder, por exemplo, tem um estabelecimento, um empreendimento, né? Eu faço embutidos.
né? Faço lá em casa, enfim, né? Mas eu gostaria de fazer esse alimento que chegasse para mais pessoas, né? Então, para isso precisa buscar a legalidade, né? Então, às vezes, falta esse incentivo para o pequeno buscar essa legalidade para poder ampliar a sua venda, né? A sua renda, nesse caso. Então, a gente trabalha nesse sentido assim, orienta, né? Assessora essas agroindústrias, né? Essas famílias, legalizando o seu produto, porque ele é um alimento, né? Então vai ser consumido, né, por outras pessoas. Por isso passa por um processo. Nesse processo existem as boas práticas de produção, análises microbiológicas, físico-químicas, né? Então isso faz parte da legalidade, né? A partir disso, o produto já está apto a ser consumido no município, né? No caso do SIM, né? Que como a adesão é SIM e SUSAF, né? Então, a gente primeiro, o estabelecimento, né, procura o serviço de inspeção municipal, faz a sua legalização, e aí, a partir do momento que ele está adequado às normas sanitárias, das boas práticas, né, qualidade do produto, é encaminhado ao SUSAF, que é o SUSAF, essa esfera que permite que o produto seja consumido em todo o território estadual, né? Então, com certeza, o SUSAF ele veio agregar muito e favorecer essas pequenas famílias, a agricultura familiar nesse desenvolvimento, né, para garantir a renda das famílias nessa área da agroindústria familiar, né, porque eles já produzem, a agricultura familiar produz outros alimentos, né, porém, quando se fala em embutidos, em parte de produtos de origem animal, precisa dessa legalidade, né? Então, o SUSAF ele veio como um suporte, né, para agregar a renda da família, que ela permite ampliar o seu mercado de venda, né? Então, é muito importante essa lei, né? Enfim, que os pequenos, enfim, a agricultura familiar consegue, né, essa adesão para comercializar, né, e aumentar a renda das famílias. Não sei se ficou mais ou menos. Sim, nesse sentido, né, Cristina, é bem interessante, falo por experiência própria, né, então a gente é produtor, pequeno produtor, lá tem poucos hectares de terra, então se tu vai depender de produção de grãos, né, soja, milho, enfim, a gente não consegue subsistência porque precisa de maquinário, e a gente não consegue, não tem esse, né, o fluxo ali para poder adquirir esses maquinários, então o SUSAF ele é uma grande oportunidade para as famílias, né? Porque a gente consegue agregar valor a um produto, né? E consegue aumentar o mercado, né? Então, se a gente tem só o selo do SIM, pegando o meu exemplo ali, que meu marido tem uma empresa de embutidos, a nossa cidade tem em torno de 11 mil habitantes, então é um mercado pequeno, né? Com o SUSAF a gente consegue ampliar esse mercado e conseguir mais notoriedade, né, no empreendimento, né? Então, bem importante. A próxima pergunta era como aderir. Acho que tu já comentou um pouquinho ali, né, que precisa do SIM, ter toda aquela questão da sanidade, né? Não sei se tu queria comentar algo mais nesse sentido. Na verdade é isso, né? Tipo, a agroindústria ela começa, né, lá no SIM, e aí ela tem toda a legalidade que ela precisa ter, né, dessa questão das boas práticas. Por exemplo, uma agroindústria de embutidos, né? Vai fazer o salame que a gente conhece, um dos produtos, né, que é bastante comercializado. Como ela é só uma unidade de beneficiamento de produtos carnes, ela não faz o abate. Então, ela precisa comprar, ela tem que ter o fornecedor dessa carne que vai ser processada,
tem que estar legalizado também. Então, ela é um produto de procedência, né? Então, essa carne que vai ser industrializada, que vai virar o salame, ela já vem de um estabelecimento com fiscalização, né? Então, é uma carne de procedência. Então, é importante, é necessário que se tenha toda essa cadeia, né? Então, a carne tem que vir com procedência, ali tem que ser no ato do processamento, tem que seguir as boas práticas de produção. Existe por exemplo, assim, tem coisas que são obrigatórias estar naquele produto, né? Então, ele tem que ser feito daquele jeito. Então, para isso, é importante ressaltar que todo esse processo, né, é feito, a família, né, faz, a família tem conhecimento técnico também para fazer, né, porque não é simplesmente ir lá e fazer um salame assim, ele precisa ter esses cuidados nas boas práticas. Esse produto é analisado, né, então tem todo esse cuidado, né, porque ele vai ser consumido por outras pessoas. Então, nesse sentido, tem que ter essa legalidade, esse cuidado com o produto, porque é um alimento. Então, nesse sentido, os agricultores, as famílias que fazem, têm esse conhecimento técnico e também esse compromisso com a saúde pública, né? E aí a gente também contribui, como veterinária, como responsável técnico também, orientando, né, nessa parte das boas práticas, né, de como tem que ser feito o produto, né? Então, a gente também tem um papel na saúde pública da população, né? Além de ajudar nessa parte documental, a gente também acompanha essa parte da saúde pública, né? Da inocuidade dos produtos que são fabricados. Então, é um conjunto, assim, é uma cadeia que ela é ampla, né? Então, para chegar lá no embutido, no salame, então passou por muitas mãos, né? Então, desenvolveu muitas coisas, né? Não é só um produto que está lá, ele tem uma história também. Então, isso é importante. Sim, ele é um programa que veio para auxiliar, né, as pequenas famílias, mas ao mesmo tempo levando em consideração toda a questão da sanidade, né, da sanitização ali, né, também se preocupando com a questão da segurança para o consumidor, né? Isso. Encaixando esse assunto, como que o consumidor pode identificar um produto SUSAF? Muito bem. Então, quando a gente vai... muitas pessoas não têm o hábito de ler o rótulo dos produtos, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, assim, produtos que vêm de outros estados, né? Ali ele tem um padrão de grandes empresas, enfim, ele é padrão nacional. Aí tu vai lá e a gente começa a observar, né, os rótulos. E ali no rótulo vai ter um selo. E aí esse selo é o selo SUSAF. Tem o carimbo da inspeção, que pode ser da inspeção municipal, da inspeção estadual ou da inspeção federal. E aí, junto com esse selo, pode conter, né, o selo do SUSAF. E aí, quando tiver o selo do SUSAF, a gente já sabe que é um empreendimento com inspeção municipal, mas com adesão ao SUSAF, e é da agricultura familiar. Eu tenho um exemplo de um rótulo, não sei se eu posso mostrar ou não. Pode sim. Posso? Então, aqui, para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui a gente tem o selo da inspeção, né? Serviço de Inspeção Municipal, não sei se vocês conseguem ver. E aqui o selo do SUSAF. E é o nome do estabelecimento. E aí as outras informações, né, que são
obrigatórios, enfim, ter no rótulo. Mas esse é a cara do SUSAF. Certinho. Mais alguma questão, Cristina, que você gostaria de considerar a respeito do assunto? Gostaria de comentar? Os seus colegas gostariam de fazer mais alguma pergunta? Eu tenho uma questão para a Cristina, né, sobre, em relação ali, que tipo de benefícios, principalmente fiscais, Cristina, o produtor pode se beneficiar, né? O produtor que obtém o selo, né, o credenciamento, né, junto à SUSAF, ele pode ter. Uhum. Então, como ele tem alguns municípios, como ele é um programa vinculado ao Serviço de Inspeção Municipal, alguns municípios isentam ou dão algum incentivo nessa parte de cobrança de taxas, por exemplo, de produção de embutidos, dos produtos. Alguns municípios dão esse auxílio, né, não cobrando essas taxas, e quando se tem o SUSAF, você não paga. O que paga é porque vai vender com a nota do bloco de produtor. Então, porque ele é da agricultura familiar, então pode utilizar a nota do modelo 15, bloco de produtor, que hoje ela já pode ser feita eletronicamente, né? Mas ainda tem o bloco, né? Então a nota ainda ela pode ser aquela do bloco de produtor. E aí o imposto é menor. Por exemplo, tem o Fundo Rural, que ele a contribuição, né, do agricultor que tem para depois receber a aposentadoria, né? Enfim, então esse é o imposto que ele pagaria, né? Então ele vai pagar como um produtor rural, né? Então ele vai contribuir, né, como produtor rural. Que maravilha. Esse dado, né, que tu traz para a gente aí, de que 70% da produção, 70%, vamos dizer, a gente pode, eu interpreto que 70% do prato, né, do brasileiro vem da agricultura familiar, que foi o dado que você trouxe para a gente. Isso realmente é uma informação muito importante, e a gente consegue enxergar a partir daí o quão importante o SUSAF, para garantir a procedência, para garantir a qualidade daquilo que é consumido nos lares brasileiros, né? Então, fantástico, né? Muitíssimo obrigado pela tua participação. Como a própria Vanessa, né, comentou, alguma outra questão que tu queira trazer para a gente, né? Alguma consideração que a gente acabou não abordando, que tu queira trazer para compartilhar com a gente sobre esse ambiente da agricultura familiar, do SUSAF, das certificações, da qualidade? Eu acredito, assim, que a agricultura familiar ela precisa ser mais valorizada, né? Em todos os sentidos, tanto na parte das agroindústrias familiares, quanto na produção dos demais alimentos, né? Então, porque hoje a gente percebe que há um desequilíbrio, né, na parte de incentivo, né, de programas que venham a beneficiar, né, a pequena agricultura e quem produz, né, os alimentos de fato para nós. E que que esses programas, eles não sejam destruídos ou minimizados, né? E que sejam, pelo contrário, que deva se criar mais programas, né? Voltados ao desenvolvimento, né? Da agricultura familiar, da produção orgânica, que hoje é o que o futuro nos aponta, né? Então, uma produção sem veneno, né? Então, que vem de encontro ao bem-estar, à saúde da gente, né? Então, acredito que precisa sim ser mais valorizada a agricultura familiar em todos os seus sentidos, né? E agradeço muito pela oportunidade, peço desculpa pelos transtornos técnicos que eu tive,
E se precisar de alguma coisa, enfim, a gente está sempre à disposição. Obrigada, Vanessa, pelo convite. E sempre que precisar, a gente está à disposição. Excelente. Nós é que agradecemos a tua colaboração e por compartilhar informações tão relevantes. A gente sabe que a gestão ela é atividade precípua do administrador e a gente consegue enxergar, com essas informações que tu traz, várias oportunidades para nós administradores, desde a parte financeira, a parte de logística, né, porque tu deixa de produzir um produto somente localmente, né, e quando tu tem o SUSAF, tu consegue ter uma abrangência estadual. E aí como que faz para levar esse produto para todas as cidades do nosso estado? Então, tá aí desafios e oportunidades para os administradores resolverem. Não? Isso é uma coisa maravilhosa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Agradeço a tua participação e a tua colaboração. E dando sequência no nosso bate-papo, eu passo imediatamente a palavra para a nossa colega administradora Carla Suliani, com o tema de agricultura familiar. Carla, é com você. Olá. Primeiramente, também tenho que te agradecer, Cristina. Falaste algo muito importante, né? Eu também faço parte da agricultura familiar e é essencial a gente defender essa bandeira, porque, como administradores, a gente vê o empreendedorismo, a evolução, a busca diária do agricultor familiar para conquistar espaços, né? Então, falar é muito importante. Para organizar meu pensamento, eu fiz uma apresentação, vou compartilhar com vocês. Só me avisem quando estiverem visualizando. Sim. Então, eu vou falar da agricultura orgânica, né, de administradora para administradores, e também agricultora familiar e agroecologista, no sentido mais de oportunidade mesmo para a agricultura familiar e para estudantes profissionais que buscam o caminho da administração como um caminho de vida. Também é importante olhar para o rural como oportunidade. Então, eu me formei em administração na UFS, aqui em Caxias do Sul. Eu moro em São Marcos, na Serra, e desde 2017 eu deixei o meu emprego em uma empresa de educação profissional para me dedicar ao empreendimento da família, que é voltado para a produção de alimentos. A gente aqui trabalha com hortifruti, né? São um mix bem grande de produtos. A propriedade é pequena, como a Cristina também falou, agricultura familiar, nós dispomos de 10,5 hectares de terras. E aqui a gente precisa inovar e trabalhar a criatividade para conseguir garantir renda e sustentabilidade da produção. Então, meu desafio é mostrar, né, para os administradores que a agricultura também é um ramo de oportunidade e também desmistificar um pouco a agroecologia e a produção orgânica. Se fala muito, mas ainda se tem certas barreiras que a gente precisa romper para avançar nesse sentido. Meu ponto de vista, São Marcos, para quem não conhece, fica próximo de Caxias do Sul, Flores da Cunha, enfim. Primeiramente, é importante falar sobre a agroecologia. Então, a agroecologia é o estudo da ecologia aplicada na agricultura. Então, a agroecologia busca a produção de alimentos de uma maneira mais integrada com o meio ambiente, uma simbiose, busca o fator de autogestão, autossustentação da propriedade, a redução de dependência de insumos externos, a minimização de interferência ao equilíbrio natural, a maximização da autossuficiência da propriedade, do agricultor, ou seja, se busca viver de uma maneira menos dependente do ambiente externo. É isso que preza a agroecologia, essa ciência que vem nos apoiar para desenvolver sistemas sustentáveis. Também dá para acrescentar, né, que a agroecologia contém, enfim,
os princípios técnicos e metodológicos, ou seja, as técnicas, as práticas, que vão possibilitar o nosso trabalho, o desenho de agroecossistemas sustentáveis. Por que eu iniciei falando de agroecologia? Porque, então, ela, na verdade, é muito mais do que isso, trouxe alguns conceitos, né? Dá para se dizer que a agroecologia ainda é uma ciência em construção. A agroecologia, além de ciência prática, é movimento social porque organiza, né, agricultores em prol de objetivos, feiras, enfim. E ela contém uma série de outras dimensões, né, múltiplas dimensões que, no meu ponto de vista, até se projeta a construção de um mundo diferente, né? Mas, enfim, a produção orgânica, ela, por vezes, vai estar totalmente alinhada com os princípios da agroecologia e, por vezes, também ela vai estar, de certa forma, mais aproximada. A gente já vê produção orgânica de monocultivos, ultraprocessados também, né? Enfim, isso é algo importante para se destacar, porque, né, vão existir essas várias denominações dentro do contexto, dos textos, das discussões que a gente vai encontrar sobre agroecologia e produção orgânica. Então, o que é o alimento orgânico? Trata-se de um alimento que ele segue uma série de normativas, né? Não se inventa nada, eu não tenho o selo porque eu resolvi imprimir no meu rótulo, enfim. Existe lei, decreto, instrução normativa, portaria, né? E o que se destaca em primeiro lugar, então, é a Lei 10.831 de 2003. Essa lei é o marco principal da produção orgânica e da agroecologia, que vai descrever exatamente o que é um sistema de produção orgânica, quem são os produtores, né, como os insumos que vão ser autorizados de se utilizar, enfim, está totalmente tudo descrito, escrito. O produtor orgânico, ele é referenciado numa lista pública do Ministério da Agricultura, né? Ou seja, eu estou vendendo a minha mercadoria e qualquer consumidor pode estar consultando essa lista e ver se realmente eu estou atendendo, eu estou dispondo do certificado para estar, então, fazendo essa comercialização. E em 2007 tem uma publicação de um decreto, o 6323, que detalha muito mais esses sistemas, enfim, e fala outros fatores, ou seja, ele regulamenta, né, dá muito mais clareza para a atividade. É importante se falar que a construção dessa lei se deu a muitas mãos, né, foi uma construção coletiva, e é o que temos hoje para chancelar a nossa atividade enquanto agricultor ecologista. Então, o que é um alimento orgânico? O alimento orgânico, ele é um produto originário de um sistema de produção orgânica. E lá no primeiro artigo da lei, 10.831, fala como precisa ser esse sistema. Ou seja, ele vai otimizar o uso dos recursos naturais e socioeconômicos, vai respeitar a integralidade das comunidades, vai buscar a sustentabilidade econômica e ecológica, né, o que a Cristina falou da sustentabilidade econômica das propriedades, né, também se pensa com a produção orgânica. Benefício social, minimização de dependência, a eliminação de organismos geneticamente modificados, radiações ionizantes, insumos sintéticos, enfim. E para fins de nomenclatura da lei, os sistemas também abrangem, né, o sistema orgânico também abrange o ecológico, o biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, permacultura, ou seja, todos eles estão abarcados por essa legislação. Então, se tem o selo de orgânico, também pode ser uma produção biodinâmica, né, que daí também está conferido pela norma. O decreto vai falar da exigência de certificação, né, e as formas que ela vai se dar. São 3, basicamente, que vai ser através de um sistema participativo de garantia, o SPG, e aí o decreto vai detalhar exatamente como funciona o SPG, a sua formalização, as instâncias e tudo mais, através de auditoria, ou seja, empresas externas que
que possuem essa expertise, enfim, que vão verificar a lei, e também muitas vezes elas têm procedimentos internos, e vão verificar se a propriedade vai atender, ou através de venda direta, através de organização de controle social. Aqui, geralmente, feiras possuem essa... Quando o produtor trabalha produzindo e vendendo direto para o consumidor, através de uma única feira, pode acontecer uma organização de controle social que vai chancelar isso. Daí eles falam de um cadastro, se eu não me engano, esse é o termo, para chancelar esse agricultor. Mas, enfim, para mim poder comercializar a minha produção como orgânica, eu preciso estar de acordo ou incluída dentro de alguma dessas formas para receber, então, a minha certificação. O consumidor, então, ele vai identificar o produto orgânico através desse selo, não sei se vocês visualizam meu mouse, que é o Orgânico do Brasil. E logo abaixo do selo tem a forma, o sistema que ele é oriundo, ou seja, um sistema participativo ou um sistema de auditoria. Nós somos ecologistas, agricultores familiares, possuímos essa certificação participativa através do SPG da Ecovida, ou seja, a gente se organiza em grupos, os grupos em núcleos, e existe toda uma organização interna, um procedimento de visitas, de normativas, de registros, para se assegurar que o produto realmente atendeu tudo o que se precisa atender para receber esse selo, enfim. E aí, por que falar de orgânico para administradores? Por que falar de orgânico para a sociedade? Enfim, né? Eu penso que é preciso falar porque queremos todos a mesma coisa, né? Todo mundo busca um mundo melhor, melhores condições, sustentabilidade está muito em pauta hoje em dia, e a sustentabilidade passa por sistemas alimentares mais sustentáveis. E é o que temos hoje na produção orgânica. Então, por que não orgânico? Aqui eu trouxe outro trecho da lei, que se esse sistema prioriza a produção sustentável, isento de contaminante, preservação da biodiversidade biológica, conservação do solo, promoção de uso sustentável de solo, água, fertilidade do solo, reciclagem de resíduo, ou seja, é um sistema que está alinhado com o objetivo global de sustentabilidade, né? Muito se fala de Agenda 2030, de ODS, enfim, e o ODS 2 e as metas falam, né, de manter uma agricultura sustentável, né? E o agricultor familiar tem esse potencial para desenvolver isso, né? Porque em módulos menores se tem uma dominância das atividades e tal, então também é uma grande oportunidade. Então aqui eu passo a falar um pouco mais sobre a minha experiência, então, de algumas coisas que eu passei a aplicar, dos conhecimentos que eu tive fora do emprego anterior, enfim, e da academia, né? Ou seja, o empreendimento rural é uma empresa, a propriedade rural é uma empresa rural, precisa ser vista dessa forma. E a gente precisa ser visto também e para trazer oportunidade, ou seja, eu não vendo diretamente para o consumidor final, a gente não tem mão de obra suficiente, tá? Eu trabalho com uma produção um pouquinho maior e vendo para feirantes, mercados, enfim, mas eu não posso perder a oportunidade de estar em contato com o meu consumidor para que esse consumidor requisite o meu produto no ponto de venda, né? Isso é algo que a gente aprende lá em princípios de marketing, enfim, e que a gente vai aplicando no cotidiano. Aqui tem uma edição de um jornal que a gente apareceu em abril desse ano, né, contando o case da nossa propriedade, nossa pequena propriedade. A diferenciação também é algo que aprendemos, ou seja, existem muitos produtores de uva, nem tantos produtores de uva orgânica, e uma menor quantidade ainda de produtores que pensam em uma qualidade, em uma apresentação, em uma padronização, né? Nós também aqui trabalhamos com boas práticas, né, na fruticultura, fizemos os cursos e tal através de entidades e aplicamos aqui. Então, a diferenciação é essencial. Hoje, a minha uva ela é vendida basicamente para fora do estado e
as pessoas não sabem que ali tem uma Niagara rosada, é a uva do Suliane, assim, porque a gente conseguiu conquistar isso através da qualidade e da diferenciação. Outro aspecto importante é a adaptabilidade, né? Em tempos de pandemia, esse ano a gente precisou ter uma resposta muito rápida, né, para o mercado que estava necessitando fracionar muito mais as vendas em função de uma maior comercialização em cestas. Então, a gente mudou a embalagem, parte da nossa produção, que era naquelas caixas maiores, para caixa menor, foi desenvolvido um outro rótulo, enfim. Também loja virtual, a gente está implantando e aderindo aos métodos de pagamento que vem surgindo, ou seja, a adaptabilidade é necessária para que a gente se mantenha no mercado, né? Que é simples e necessário. Outro aspecto essencial e muito relevante é a diversificação, né? Isso aprendemos também na academia e é totalmente aplicável no cotidiano rural, ou seja, não dá para sobreviver de um único produto, né? A não ser que ele seja, assim, de uma complexidade muito grande. Mas enquanto hortifruti grangeiros, mesmo trabalhando com produção orgânica, quanto maior o meu mix de produto, maior o fluxo de receita que eu vou ter durante um ano, né? Também pensando na sustentabilidade do empreendimento. Então, aqui a gente tem cerca de 19 itens que a gente vai colhendo e comercializando durante todo o ano. Enquanto às oportunidades, então, eu penso que, em primeiro lugar, o empreendedorismo, né? É a forma mais verdadeira de se exercer a administração é empreendendo. A gente vai experimentar todos os conceitos e os riscos e tudo mais, e a propriedade é uma empresa rural. E eu acrescento que aqui eu encontrei meu propósito, né? O Ikigai, que se fala tanto, motivação para se trabalhar, que eu trabalho junto com a minha família, em algo que eu acredito, levando um impacto positivo para o meio ambiente, para a sociedade e para os meus clientes, né? É algo, além de só produção e renda, também é propósito de vida, né? Outra oportunidade é trabalhando junto a empresas certificadoras, a gente conhece muito as ISOs e etc., e empresas que trabalham com certificação de alimentos orgânicos também trazem oportunidades para administradores, né? E precisamos, enquanto profissionais, estar atentos. Também apoio gerencial para agricultores e empreendimentos rurais, né? Antes já foi falado, às vezes o agricultor não tem na família alguém que pode ajudar, não é tão simples resolver, passar pela conversão agroecológica, conseguir fazer todos os registros, enfim, às vezes tem certas dificuldades que um administrador poderia estar facilitando. E também logística, finanças e etc., é um mundo incrível de oportunidades. Eu vou deixar alguns links, depois acredito que a apresentação vai ser disponibilizada, e eu acredito que precisamos desmistificar o alimento orgânico. O mundo está falando disso, a sociedade está exigindo, né, produção que impacte de uma forma positiva o meio, e temos o alimento orgânico. Então, eu acredito e defendo que a gente precise conhecer, se aproximar dos agricultores também, passar a consumir. Às vezes as pessoas criticam que é um produto mais caro, mas se você compra direto de um produtor, essa barreira de preço já acaba sendo derrubada. E deixar o meu muito obrigada, e fico aberto para perguntas. E aqui tem um registro nosso aqui da propriedade, enfim, como eu falei, é um propósito de vida que eu me encontrei enquanto administradora. Sensacional, Carla. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo é fantástico, né? A gente vê que tu implanta, né, tudo aquilo que tu aprendeu em administração e, obviamente, com toda a experiência que tu traz da tua família, e que vem dando super certo. Tanto é o exemplo, né, que eu achei maravilhoso tu trazer. Não, o pessoal conhece, né, a uva dos Sulianes, né? Então, isso é um trabalho que vocês fizeram de fortalecimento da marca. Isso realmente é só um profissional que pode fazer. É um profissional que potencializa todo esse processo de expansão e de reconhecimento, né, de uma marca. Então, parabéns por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, você junto com a sua família, e por
trazer, né, essa questão e desmistificar um pouco o tema sobre alimentos orgânicos, porque realmente o que a gente sempre imagina é que é um alimento mais caro, mas a gente tem ainda aí fica uma cortina, né, que o consumidor fica não sabe realmente o que se passa. Existe uma certificação, existem profissionais capacitados, né, por trás, procedimentos, processos, um normativo, né, que tem que ser seguido, e para isso exige especialização. Então, obrigado aí por compartilhar isso. Eu tenho uma pergunta para ti, que é a seguinte, tá? De que forma, na tua opinião, óbvio, né? De que forma que nós podemos inserir mais os orgânicos no ambiente corporativo e quais seriam os resultados disso? Eu acredito que, e acredito que seria uma ótima iniciativa, uma aproximação nas localidades, né? Aproximação junto aos produtores, né? As indústrias, principalmente a realidade da Serra, possuem refeitórios, e a gente precisa conhecer a sazonalidade da nossa agricultura, ou seja, agora a gente está em safra de laranja, por que não oferecer um suco natural de laranja orgânica num refeitório? Ou seja, é preciso inserir nas organizações para que os colaboradores também se sintam valorizados, né? Ter essa aproximação junto do produtor, né? E isso traria um resultado de fortalecimento da cadeia produtiva, né? Se existe uma demanda da indústria, os agricultores vão também se organizar para produzir mais. E o impacto positivo que essa organização vai ter junto, ou seja, ela vai estar alimentando um sistema de produção mais sustentável, né? Então, eu me aproximo do agricultor, ofereço para os meus colaboradores o alimento orgânico, sei lá, em forma de... Hoje as empresas têm cartão alimentação, né? Por que não um cartão que possa ser utilizado na feira, né? Tem iniciativas em Porto Alegre de uma moeda que se utiliza em feiras, uma moeda social, ou seja, então, por que não usar isso de uma forma local, valorizando a produção local? É dinheiro que vai ficar na cidade, né? Ou seja, eu vou estar comprando do agricultor, vou estar oferecendo saúde em forma de alimento para o meu colaborador, para a minha equipe, né? E vou estar fortalecendo a agricultura da minha cidade. Ou seja, o dinheiro fica, de certa forma, ali, fortalece, todo se fortalece, do meu ponto de vista, né? Que maravilha, Ana. Que é um ótimo ponto de vista, né? Fazer a questão da economia circular, né? Fazer com que esses recursos circulem por onde eles... para que permaneçam no local, para que sempre o ciclo nunca pare. Mas, olha, gente, sensacional o conteúdo que a gente traz nesse episódio do Agro em Pauta. Eu estou muito impressionado com os assuntos que a gente abordou hoje, com as oportunidades que estão à disposição para os administradores. E é o que eu sempre digo, né? Movimento gera movimento e movimento gera resultado. Então, a gente tem que se movimentar, a gente tem que buscar e enxergar as oportunidades porque elas estão aí, estão na nossa frente, estão ao nosso lado. Então, basta a gente saber identificar e conversar com as pessoas e não pré-julgar, né, a questão do agro, principalmente o agro familiar, porque 70% do prato do brasileiro a agricultura familiar é a responsável. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais aquilo que é nosso e aquilo que é produzido para nós. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas, obrigado a Cristina, a Carla, a Vanessa, por estarem conosco aqui, compartilhando, interagindo sobre temas de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado e até o próximo episódio.